bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje nós teremos mais uma aula de redação. Na aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade das páginas 107 a 111. Então, essa atividade é referente ao conteúdo texto e discurso direto, indireto, linguagem verbal, não verbal, ok? Tudo isso nós já estudamos. Então, agora nós vamos corrigir a atividade referente a este conteúdo, ok? Vamos começar? Prática linguística. Primeira questão. Nos itens a seguir, as frases foram misturadas, o que prejudica a sua compreensão. Reordene cada uma delas para que se tornem frases bem formadas. De acordo com a lenda, As Lágrimas de Potira, use as linhas a seguir para transcrevê-las, observando o modelo. Percebam, como disse no enunciado, que as frases estão misturadas. Então, nós precisamos reordenar cada uma delas. Na letra A, nós temos o início da frase, numa época muito distante. E o restante dessa frase, se a gente for observar de acordo com o texto, nós encontramos na letra E. Depois da vírgula, nós temos: havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. Então, percebam que aí sim formou a frase corretamente, ok? Então, vamos à letra B. Na letra B, nós temos o seguinte: Potira e Itajibá são personagens de uma lenda. Chegou a idade do casamento. Chegou a idade do casamento, percebam que está sem contexto. Então, essa parte da frase ela vai ser retirada e vai ser colocada outra no lugar. Então, ao invés de ficar dessa forma, vamos colocar da seguinte forma: o restante da frase após lenda está na letra D, que vai ficar dessa forma: Potira e Itajibá são personagens de uma lenda que narra a origem dos diamantes. Na letra C, de acordo com o texto, fica da seguinte forma: quando Itajibá partiu, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo. Na letra D, Itajibá se tornou guerreiro e Potira chegou à idade do casamento. Letra E. Nos dias de hoje, podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de suas lendas. E por último, temos a resposta da letra F. Quando soube da morte de Itajibá, Potira emudeceu para sempre. Então, são essas as frases de acordo com o texto. Fizeram certinho? Dê uma pausa no vídeo, caso vocês tenham colocado diferente em alguma das questões. Então, reescrevam de acordo com o que eu falei, ok? Segunda questão. Neste exercício, cada item constitui um parágrafo, mas as frases que os compõem estão em desordem. Reestruture-os para que se tornem parágrafos bem formados. Letra A. Os dois firmaram compromisso. Pouco depois, realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. A resposta para a letra A é a seguinte: na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. Os dois firmaram compromisso. Pouco depois, realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Observe que com essa resposta, a frase fica bem estruturada. Então, caso vocês não tenham conseguido, deem uma pausa no vídeo e vão fazendo, como eu disse, pouco a pouco. Letra B. Potira não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. Quando a tribo foi invadida, Itajibá teve de partir para a guerra. Ela sabia
que ele correria perigo. A resposta para a letra B será a seguinte: quando a tribo foi invadida, Itajibá teve de partir para a guerra. Potira não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. Ela sabia que ele correria perigo. Compreenderam como as frases ficam bem objetivas quando suas orações estão bem estruturadas? Então, é isso que nós devemos sempre praticar e aprender, ok? A estruturar as frases de acordo com as ideias e da melhor forma, da forma mais clara, para que o leitor entenda o que se passa. Letra C. Sentava-se na beira do rio, alheia a tudo. Por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá. Ela sabia que, quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo conduzindo sua canoa. Concentrava-se apenas no barulho das águas. A frase ficou da seguinte forma: por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá. Sentava-se na beira do rio, alheia a tudo. Concentrava-se apenas no barulho das águas. Ela sabia que, quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo conduzindo sua canoa. Letra D. Daí a razão de termos várias versões de uma mesma lenda. Esse modo de transmissão faz com que elas se transformem ao longo do tempo. As lendas são transmitidas oralmente de geração para geração. Vamos à resposta. As lendas são transmitidas oralmente de geração para geração. Esse modo de transmissão faz com que elas se transformem ao longo do tempo. Daí, a razão de termos várias versões de uma mesma lenda. Letra E. Outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da linguagem humana. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Por meio dela, podemos expressar ideias, sentimentos, desejos, opiniões e etc. A linguagem é uma habilidade muito importante. Então, vamos à resposta? A linguagem é uma habilidade muito importante. Por meio dela, podemos expressar ideias, sentimentos, desejos, opiniões e etc. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da linguagem humana. Viu como fica claro quando nós colocamos todas as ideias em seus devidos lugares? É muito importante que nossos textos estejam dessa forma, claros e objetivos, para que qualquer pessoa que for ler entenda-o de forma prazerosa. Terceira questão. Leia os itens A e B abaixo e, em seguida, analise as afirmações assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Item A. Sobe para 127 o número de mortos em deslizamento de terra na China. O Santos é o novo campeão da Copa do Brasil. Aprenda como economizar energia sem esforço. Brasil vai testar a vacina contra a esquistossomose. Pesquisadores dizem que iceberg gigante se desprendeu da Groenlândia. Papa volta à região italiana afetada por terremoto. Rússia acusa os Estados Unidos de violarem o acordo nuclear. Item B. Graças à língua, o homem pode se libertar do presente. Pode narrar episódios de sua vida ou projetar planos. Ele pode, inclusive, inventar mundos, criar histórias, narrar histórias de povos de lugares distantes, onde ele nunca esteve.
Os conteúdos que expressamos em nossos enunciados não precisam necessariamente espelhar a realidade do presente. Pessoal, nestas alternativas eu já vou dizendo o que é verdadeiro ou é falso, para que esse vídeo aqui não fique muito longo, ok? Então, letra A é verdadeiro. O item A é apenas um amontoado de frases, não um texto. B. Em A, as frases têm sentido, mas todas elas juntas não compõem um todo significado. C. Verdadeiro também. Ao contrário do item A, o item B pode ser entendido como um texto. D. Verdadeiro também. Em B, as frases foram relacionadas na intenção de se passar uma informação. A letra E é falsa, quando ele diz o seguinte: analisando os dois exemplos, podemos concluir que o texto é apenas um conjunto de frases. Isso não é verdade, não é isso? Letra F também é falsa. O item B não é capaz de transmitir ideias. Totalmente falso esse. E a G é verdadeiro. Ele diz o seguinte: em A existem várias informações desconectas uma das outras. Então, verdadeiro. Resumindo, o gabarito para esta questão é a seguinte: A, verdadeiro. B, verdadeiro. C, verdadeiro. D, verdadeiro. E, falso. F, falso. E G, verdadeiro. Quarta questão. Imagine agora, certa noite, você liga a televisão na hora em que o Jornal Nacional está começando. Os dois apresentadores, então, falam as frases do item A da questão anterior. Agora responda. Letra A. O que significa cada uma das frases? Percebemos que as frases soltas são características da apresentação de uma notícia. Então, no item A resposta é a seguinte: são as notícias que serão apresentadas durante o telejornal. B. O que aconteceu com o item A ao criarmos um contexto para ele? Então, o item A se tornou um texto. Esta é a resposta. Pelas características de um telejornal. Quando eles iniciam o jornal, eles iniciam com frases curtas para depois contar o que vai acontecer. Então, houve um contexto em torno daquelas frases. Quinta questão. Um aspecto bem interessante sobre a comunicação é o papel de cada um dos envolvidos, como eles veem uns aos outros. Certamente você já vivenciou uma situação em que, no meio de uma discussão, um dos interlocutores pergunta aborrecido: você sabe com quem está falando? Apesar de curto, um enunciado como esse diz uma coisa. Elaboramos um texto a seguir com o propósito de representar uma situação como essa. Leitura e depois discuta com seus colegas procurando responder as questões propostas. Conta-se que um recruta estava descansando no alojamento do quartel, fora do horário, quando atendeu o telefone com jeito de poucos amigos. Que é? Do outro lado, a voz de um homem, meio sem querer acreditar no que escutava. Como assim que é? Libera aí, meu irmão. É que estou muito ocupado descansando. Descansando? É, e você está me atrapalhando. Mas não é a hora de descanso. Mas quem manda aqui sou eu, tá ligado? Você? Por acaso você sabe com quem está falando? Não. Quem está falando? É o general fulano de tal? O recruta emudeceu. Depois de um instante, perguntou desconfiado: e o senhor, por acaso, sabe com quem está falando? Não, graças a Deus. Letra A. Qual é a intenção do general ao fazer a pergunta: por acaso, você sabe com quem está falando? A resposta é exigir respeito, autoridade ou ameaçar. B.
O general queria realmente saber se o sabia com quem estava falando? Não. Na verdade, ele queria mesmo era dizer quem era e assim ameaçar o recruta. Letra C. Como o general via o seu interlocutor? Ao fazer essa pergunta, o general que via o seu interlocutor como alguém inferior. Letra D. De acordo com a situação, o que significa a onomatopeia que encerra o texto? Significa que o recruta desligou o telefone. Letra E. Observe que no texto algumas falas dos personagens estão destacadas com letras maiúsculas. O que significa? Significa que eles falaram gritando. Letra F. Em que situações é mais comum escrever enunciados com letras maiúsculas com essa intenção? Então, podemos encontrar em ambientes de gêneros digitais, como e-mails, chats, redes sociais e etc. Então, pessoal, essa foi nossa correção. Se possível, voltem às falas para corrigir tudo direitinho, ok? Façam também a atividade da página 115. Vocês precisarão ler as páginas 112 a 115, mas na página 115 tem uma proposta de redação para vocês fazerem. Até a próxima aula e tchau, tchau!